Nosso bom dia a todos. Bom dia a quem nos acompanha à distância, pela internet, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a comunidade Vida Nova. Tenham todos também um ótimo dia, uma ótima manhã. Estamos dando início a mais essa atividade das manhãs de domingo. Hoje a exposição seria do nosso companheiro Noel, mas ele está passando por um problema de saúde, então a gente vai substituí-lo, né? Ajudando ele também com as nossas preces, com as nossas vibrações, para que ele possa logo estar aqui novamente conosco, fazendo o que ele gosta de fazer também, como a gente gosta. Eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos Jesus, o nosso Mestre, Deus, o nosso Pai. Ó Mestre Jesus, todos nós que estamos aqui neste momento, firmes com os pensamentos em Ti, para que possamos aurir da Sua paz, do Seu amor, das Suas energias, de que tanto todos nós muito precisamos. Ao adentrarmos nesta casa, os Teus prepostos aqui já se encontravam e prepararam esse ambiente para todos nós, para que nós pudéssemos encontrar tudo na perfeita harmonia para os trabalhos da manhã de hoje. Permiti, Senhor, que os Teus prepostos, essa direção espiritual, possam visitar todos aqueles que se encontram nas nossas listas de preces, nos nossos pensamentos neste momento, nos companheiros trabalhadores desta casa, doentes ou aqueles que não puderam comparecer na manhã de hoje, e que cada um possa sentir neste momento a mesma paz que estamos sentindo. Permitir também que possamos ser auxiliados para encontrar as melhores palavras para o texto, para as lições da manhã de hoje, e que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais dos Teus ensinamentos. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, a gente viu na música aqui, né, como que é fácil a gente ser feliz, né? Não é só amar como Jesus, viver como Jesus, servir como Jesus, né? Tão fácil, né? Mas a gente sabe que nós estamos muito distantes de tudo isso, dessa perfeição de Jesus. Mas esse é o nosso grande objetivo, é encurtar caminho, é aprender, é desenvolver, é progredir, para que a gente possa um dia estarmos lá. Sabemos da distância que nos separa. São muitos milhões, bilhões ou trilhões de anos. Eu não sei precisar, não sei. Eu só sei que falta muito. E hoje nós vamos falar desse tema muito importante para todos nós, que é depois da morte. O que há além desta existência? Há vida após a morte? Será? Há vida depois de tudo? Depois que tudo isso se acaba, há vida? Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Tudo isso é certo porque nós estamos vivenciando isso. Nós morremos. Para a doutrina espírita nós chamamos de desencarne. Isso também é certo. Acredito aqui que ninguém tem dúvida disso, né? Que todos nós vamos morrer, né? Todos nós vamos desencarnar, não morrer, né? Mas desencarnar. Uma hora esse corpo vai perder a sua vitalidade. Então, desencarnar ou morrer o corpo físico, né, é o processo pelo qual o espírito se desprende desse corpo físico, desse corpo grosseiro, né? Em virtude do quê? Da cessação da vida, porque uma hora esse corpo não vai ter mais vida, né? Não vai ter mais fluido vital, aí a vida orgânica se acaba.
mas ele conserva um outro corpo, que para a doutrina espírita nós chamamos de corpo perispiritual, que é um corpo idêntico a esse, só que mais etéreo, mais fluídico, mais quintessenciado. E quando o espírito perde esse corpo físico, o que acontece com ele? Volta à vida física, né? Então, deixando este plano, morrendo esse corpo físico, né? Para onde vamos? Em que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser, tal é a nossa questão, tal é a alternativa. É para sempre isso? Ou para nunca? É tudo ou nada? Viveremos sem nada, sem nenhum retorno? Tudo se acabará? Todo ser humano, todos nós, em todas as épocas da humanidade, nós sempre buscamos explicações para isso. Em outras encarnações também nós buscávamos explicações para isso, né? Todos nós experimentamos a necessidade de viver, de gozar, de amar, né? E de ser o mais importante, feliz. A gente sempre busca melhoras para que a gente possa ser feliz. Isso tudo é muito importante na nossa vida. É desesperador o pensamento da destruição absoluta. É desesperador, não é? Qualquer um vai se desesperar se achar que tudo isso se acaba e acabou tudo. Voltamos por um mar de oceano como se nós fôssemos uma gota d'água no oceano. Não temos valor nenhum. E os amigos? E os parentes? E a inteligência? E o progresso? E a sabedoria? Os estudos, o trabalho, bondade, tudo isso estará perdido? Tudo vai, né? Se assim fosse, nós estaríamos nesse mundo sem precisar se esforçar para ser melhor. Para que ser melhor? Para que? Tudo vai se acabar. Não haveria necessidade de nada disso, né? Se assim fosse, a sorte dos animais seria muito melhor do que a nossa, porque o animal, ele busca o quê? Só o seu apetite, né? O alimento material. Ele não pensa no amanhã. Estou com fome, agora ele vai caçar e vai comer. Ele não tem noção do amanhã. Ele só pensa no agora. Então, se assim fosse, se tudo se acabasse, a vida dos animais seria muito melhor, porque eles só estão preocupados com os apetites deles, né? Sem aspiração quanto ao futuro. Nós colocamos aqui algumas situações, algumas perguntas, e agora nós vamos procurar respondendo cada uma delas. Para onde vamos? Acabou, cessou a vida do corpo físico. Para onde vamos? Nós não podemos nos enganar. Ou seja, dizer que as pessoas que morrem, que desencarnam, irão para o céu ou, melhor, num plano melhor. Quando aqui nós estamos encarnados, nós devemos nos cuidarmos. Então, se nós queremos ir para um plano melhor, nós devemos ser melhores. Se a gente leva uma vida errada, de roubos, de adultérios, de corrupção, não cuidando do nosso corpo, se drogando, seja de que forma for, porque existem várias formas de a gente se drogar, até com excesso de alimento a gente se droga, ou com falta de alimento também a gente se droga, certo? Nós não estamos cuidando do nosso corpo, nós vamos retornar para o mundo espiritual com o menor tempo de encarne. Se nós continuarmos aqui desejando o mal das pessoas, falando o mal de outras pessoas, na hora da morte, eu peço perdão a Deus, Deus me perdoou, virei santo, como num passe de mágica? Só porque eu pedi perdão, eu estou perdoado? Não é assim que funciona na justiça divina. Não que Deus não vai nos perdoar. Sim, Deus vai nos perdoar, lógico que Ele vai. Mas o perdão de Deus é a oportunidade que Ele nos dá de reparar.
Nós temos que reparar os maus que a gente faz aqui na Terra. Ou no plano espiritual, não importa. Né? Não importa. Então, algumas pessoas às vezes podem estar se perguntando: nossa, mas eu já estou tão velho, né? Eu estou mais chegando do lado de lá do que estou mais próximo da partida do que da chegada. Tem muitos assim, lógico que tem outros aqui que estão, né, recém-chegados, né? Então tem essa oportunidade de já começar a trabalhar neste caminho do bem. Tem um pensamento de Chico Xavier que diz assim: não tenho como mudar o que já fiz, de bom ou de mal, mas posso mudar o que vou fazer. O que eu já fiz está feito. Eu não consigo mais mudar. O que eu fiz de bom ou de mal está feito. Mas eu posso mudar o que eu vou fazer. Podemos, a partir de agora, mudar essa nossa forma de agir. Então, aquelas pessoas que eu prejudiquei, eu tenho que começar a reparar aquelas pessoas que eu prejudiquei. Ah, mas a pessoa já voltou para o plano espiritual, e agora? Como que eu faço? Ajude outras pessoas. Você não precisa necessariamente ajudar aquela pessoa. Lógico que ela vai receber a sua ajuda com seus bons pensamentos, com as suas vibrações. A partir do momento que você começa a ser uma pessoa diferente, você já está ajudando ela também com as suas vibrações. E aqueles que estão aqui, você ajuda de uma forma diferente. Então, se eu posso mudar o que eu vou fazer daqui para frente, é necessário que a gente comece agora, que a gente já comece já. Que a hora que a gente sair da casa espírita, a gente comece a ser diferente, a gente comece a ajudar outras pessoas. Aonde? Em todos os lugares. Na nossa casa, aqui na casa espírita, na nossa escola, na rua, com o nosso amiguinho, na nossa brincadeira, com todo mundo. Com todo mundo a gente pode, sim, ser diferente. É já ir mudando, né, atitudes, palavras, pensamentos, é sermos melhores. Aí tem uma outra pergunta: em que nos tornaremos? Kardec pergunta aos espíritos: em que se torna a alma no instante da morte? E os espíritos respondem: ela volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então nós estamos aqui momentaneamente. É por um breve espaço de tempo. Daqui a pouco nós vamos retornar para o plano espiritual. Mas aqui cabe uma observação, porque eu estou vendo que tem muita gente nova aqui, e talvez saiba até mais do que a gente imagina que saiba, mas cabe aqui um comentário. Quando Kardec pergunta em que se torna a alma no instante da morte, Kardec utiliza a palavra alma para facilitar o nosso entendimento no Livro dos Espíritos. Todas as vezes que nós lermos questões no Livro dos Espíritos, que encontrarmos a palavra alma, Kardec está se referindo à trindade nossa. Esse corpo, um corpo perispiritual e espírito. Essa trindade, né, a alma encaixada, o espírito encaixado nesse corpo, ele chama de alma. A resposta, observem que ele responde, ela volta a ser espírito com E maiúsculo. Espírito com E maiúsculo. Espírito com E maiúsculo, Kardec diz que ele é um espírito que já tem uma forma definida. O que é a forma definida? A forma humana. Então, nós temos um formato humano. Não importa se homem ou mulher, mas o formato é humano. Então, espírito com E maiúsculo que nós encontrarmos no Livro dos Espíritos, Kardec está se referindo à forma humana. Mas ele também grafa algumas questões com espírito com E minúsculo. O que é isso? É o princípio inteligente. Esse espírito grafado com E minúsculo não tem uma forma definida. O que ele quer dizer com isso? Que nós reencarnamos com outras formas. Nós não, né, porque nós somos seres humanos. Mas antes de sermos humanos, a gente não tinha uma forma definida. Ou seja, nós vimos como passarinho, como formiga, como barato, como cobra, como boi, nós não tínhamos uma forma definida. O espírito não tinha uma forma definida.
Acho que ficou muito claro, né? Então ficou importante isso para a gente entender a resposta. Ele volta a ser espírito. Que espírito? Com E maiúsculo. Formato humano. Humano. Esse formato nós não vamos perder mais. Tá? Então, daqui para frente nós só vamos evoluindo. Ah, mas a moldagem do corpo vai melhorando? Lógico que vai melhorando. Se a gente olhar os homens das cavernas, que eram homens primitivos, o corpo deles era muito mais bruto, muito mais forte e muito mais feios do que não que a gente seja bonito, né? Mas era muito mais violento, muito mais feio, né? Daqui 1000 anos, nós vamos estar em corpos melhores do que esses, se nós formos merecedores, né? Se a gente progredir. Então, essa evolução vai continuar, mas a forma humana sempre vai ser porque nós passamos a ter inteligência, a gente começa a discernir o que é certo e o que é errado. Então, o espírito, no instante da morte, a alma no instante da morte, volta a ser espírito. Não tem mais esse corpo, mas a vida continua. Aí tem uma outra questão que Kardec pergunta, número 150. A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Os espíritos respondem, sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Então, será que eu que retorno para o plano espiritual, eu vou perder a minha individualidade? Não, eu não vou perder a minha individualidade. Tudo aquilo que eu estou adquirindo nessa encarnação e em outras encarnações e aprendizados, isso eu vou levar comigo. Então, principalmente os mais jovens, estudem, trabalhem, procurem se aperfeiçoar. Os jovens não, os outros também, né? Lógico, todos nós. Procurem se aperfeiçoar. Nós vamos levar para outras encarnações todo esse aprendizado nosso. Nada vai se perder. A nossa individualidade nós vamos levar. Aí tem uma subpergunta, que Kardec pergunta, a alma nada leva consigo deste mundo? Nós não levamos nada desse mundo? Os espíritos respondem, nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou amargura? Olha que interessante, né? Nada mais a gente leva a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Quem de nós não deseja uma coisa melhor para nós? Principalmente no aspecto espiritual, não no aspecto material, né? Mas principalmente no aspecto espiritual. Essa lembrança é cheia de doçura, mas também pode ser cheia de amargura. Depende do que? Da maneira como que a gente está vivendo neste plano. Então, ele complementa, segundo o emprego que ela faz da vida, segundo um modo de a gente viver. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Então, quanto mais a gente cresce, mais a gente entende que as coisas aqui da terra são passageiras e que daqui nós não vamos levar nada. Nós estamos aqui de passagem. Tudo é muito passageiro e muito rápido. Muito rápido. É necessário que nós cuidemos do nosso corpo. Ele é um instrumento nosso de caminhada nesse plano para que a gente possa aprender, se desenvolver e também ensinar e fazer as coisas que nós precisamos fazer. Mas é necessário também que nós cuidemos do espírito, não só do corpo. Mente sã, corpo sã. Então é necessário que a gente cuidemos também do espírito. Como? Estudando, fazendo o bem, tendo boas atitudes, bons pensamentos. Aí tem uma outra pergunta. Seremos melhores ou seremos piores? Kardec pergunta, o espírito progride no estado errante? Ele pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Aqui tem uma palavra nova também que vale um esclarecimento. Estado errante. Estado errante significa o espírito que já está desencarnado desse corpo, que está fora desse corpo, mas que ele ainda não é perfeito. Ele ainda precisa de outras encarnações para ir se purificando até ele se tornar um espírito perfeito. Um dia ele deixará de ser errante? Sim.
um dia ele deixará de ser errante. Quando? A hora que atingir o mesmo nível de Jesus lá, que está muito longe disso, vai deixar de ser errante. Então essa palavra errante significa de erro, significa que nós temos muito ainda que aprender. Mas vamos à resposta. Seremos melhores ou piores? A morte não transforma ninguém. Se nós somos bons nesse plano, quando morrermos, continuaremos sendo bons. Se nós somos ruins neste plano, ou maldosos nesse plano, quando morrermos, continuaremos a ser maldosos. Então a morte não vai transformar ninguém, nem para melhor, e nem morreu, virou anjo. Não existe isso. Não existe isso. Para ser anjo, a gente precisa começar a ser anjo já. Começar a se melhorar já. A vida existe, tanto no corpo físico, como fora do nosso corpo físico. Nós, espíritos, somos imortais. Nós não morremos. De novo, o que morre é somente o nosso corpo. O ser pensante, que quem pensa, quem comanda esse corpo, é o espírito. Quando eu falo assim, eu vou me alimentar, eu, espírito, falo, eu vou levar o Valdir para comer, eu vou levar o Valdir para descansar, eu vou levar o Valdir para dormir, eu vou levar o Valdir ao médico. Eu, espírito, sou dono desse corpo. E muita gente às vezes fala errado. O meu espírito, como se o espírito fosse propriedade do corpo. Não, o corpo é propriedade do espírito. E uma hora tudo isso também vai se acabar. Então nós precisamos cuidar também do nosso corpo. No plano espiritual, nós também temos a oportunidade de progredir. No plano espiritual nós vamos estudar, nós vamos progredir, como diz a questão 230 aqui. No estado errante o espírito progride? E a resposta é, ele pode melhorar-se muito, segundo a vontade. Quem é preguiçoso aqui vai continuar sendo preguiçoso lá, tá? Porque a preguiça é uma coisa que nós temos que dominar tudo isso. Nós temos que sair disso. Então quem é preguiçoso aqui vai continuar sendo preguiçoso lá. Nós temos que mudar e falar, não, eu vou ter mais atitude, eu vou começar a estudar, a querer aprender, a querer progredir, né? Mas aonde que é que nós colocamos em prática o que nós aprendemos? Aqui. Quando a gente vem do plano espiritual para cá, a gente vem com um monte de promessa lá, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Parece que está vindo um novo Jesus Cristo reencarnando aqui. Chega aqui, a gente esquece quase tudo, né? E faz tão pouco. Quando a gente retorna, fala, puxa vida, prometi tanta coisa, não fiz quase nada. É bem isso que acontece na maioria das vezes com nós. Então, cada um de nós precisamos mudar a nossa forma de agir, de pensar, de falar, de fazer, já hoje. Porque quando a gente retornar, a gente já vai estar acostumado a fazer tudo isso. E quando nós falamos em estado errante, o espírito ele tem um outro corpo que nós na doutrina espírita chamamos de perispírito. Na Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 40, que eu encontrei, Paulo diz assim, há corpos celestes e corpos terrestres. Um é para a glória dos celestes e o outro dos terrestres. Esse corpo celeste que São Paulo fala nessa epístola aos Coríntios, nós na doutrina espírita chamamos de perispírito, que são os corpos celestes, né? São os corpos que nós vamos utilizar quando nós nos desligarmos desse corpo físico nosso. Uma outra questão, a 231, Kardec pergunta, os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Nós já sabemos a resposta, né? Mais ou menos de acordo com seus méritos. Depende de cada um de nós do nosso mérito. Sofrem as paixões cuja essência conservaram ou são felizes, segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e procura os meios para alcançar a felicidade. Mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se como seria do seu agrado. E isso, então, lhe é uma punição. Nós queremos escolher como vai ser a nossa próxima encarnação,
nós temos que ser merecedores disso. Nós já temos que começar a mudar as nossas condutas, as nossas posturas, parar de agredir as outras pessoas, parar de brigar, parar de ofender as outras pessoas, parar de machucar os outros corações. A gente precisa ser uma pessoa mais tolerante, mais bondosa. Lógico que as palavras servem primeiro para aquele que está falando, né? Então, para mim serve bastante também porque eu estou falando isso, mas eu acredito que todos nós que estamos aqui, estamos quase todos no mesmo patamar. Talvez uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todos nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Então, quanto a ser feliz ou não, depende de como a gente leva a vida. É necessário sempre buscar a concórdia e a paz. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão 226, pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Isso a gente já respondeu também, né? Os espíritos que devem se reencarnar, sim, mas os espíritos puros que já alcançaram a perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Nós falamos de Jesus, né? Então, errantes são aqueles que precisam se melhorar, que precisam de novas encarnações, que precisam evoluir. E existem mundos apropriados de acordo com a evolução. Hoje, o nosso planeta, ele faz parte do mundo de provas e expiações, onde a maldade predomina a bondade, infelizmente. A gente vê lares destruídos, muitas guerras, muita intolerância no trabalho, no trânsito. A maldade aqui ainda é maior do que a bondade, infelizmente. Mas chegará um dia que isso vai se sobrepor, que a Terra vai mudar. E ela já está iniciando um processo de transformação, que é um mundo de regeneração. Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. E é nessas moradas, de acordo com o nosso mérito, de acordo com a nossa condição, é que nós seremos encaminhados para aquela casa. Nós queremos uma morada melhor do que essa que nós estamos aqui hoje, de menos sofrimento, nós temos que fazer por merecer. Nós temos que ser melhores para isso. Mas não é no aspecto material não, gente. Não é na riqueza, no dinheiro, no luxo, não é nisso. É na melhora nossa espiritual. No nosso progresso, ser uma pessoa mais bondosa, mais caridosa. É nesse sentido que nós precisamos ser melhores. No próximo slide, nós vamos falar um pouco do destino das crianças após a morte. Questão 197. Kardec pergunta, o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto? Os espíritos respondem, algumas vezes mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Aí tem uma subpergunta, né? O espírito de uma criança pode, assim, ser mais avançado que o de seu pai? E os espíritos respondem, isso é muito frequente. Vós mesmos não vede isso muitas vezes na Terra? A gente vê na nossa sociedade hoje crianças diferenciadas. A gente vê muitas crianças diferenciadas. A gente vê crianças com 4, 5 anos de idade, com um conhecimento, né, tocando piano, jogando xadrez, fazendo coisas que a gente fala assim, poxa vida, mas só tem 4 anos. Da onde traz isso? Aonde que ela aprendeu? De outras encarnações, de outras experiências. Porque nem todas as nossas experiências são absolutamente, não é apagadas, né? Mas ficam adormecidas em nós para que a gente possa desenvolver outras aptidões. Mas algumas são permitidas trazer, desde que isso não atrapalhe a nossa evolução, né, nessa nossa encarnação. Então, tem crianças que têm uma facilidade muito grande de aprendizado. Umas aprendem matemática com tanta facilidade, outra com tanta dificuldade. Outras aprendem português ou qualquer outra com tanta facilidade, outra com tanta dificuldade. E outras aprendem tudo com muita facilidade.
Por quê? Porque traz estas experiências. Então, muitas vezes, esse espírito de criança pode sim ser mais avançado que os seus pais. Podem até vir na encarnação para corrigir defeito dos seus pais. Aí na 197, Kardec pergunta: por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Uma criança nasce, né, e logo ela desencarna. E os espíritos respondem: a duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes de seu termo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou expiação para os pais. Numa outra encarnação, eu não cuidei bem da minha vida, por motivo ou outro, eu acabei desencarnando muito antes do meu tempo, ou algum tempo antes, e eu preciso repor essa falta que faltou. É isso que os espíritos estão dizendo. Então, muitas vezes, esse espírito encarna e vive aí mais 5, 10 anos, 15, e volta para o plano espiritual. Então, esse espírito antecipou em muito o desencarne numa outra encarnação e necessitava passar por mais essa encarnação. Mas também diz que a sua morte, no mais das vezes, é uma prova e expiação para os pais, né? É um ensinamento para os pais, é uma prova para os pais em função de alguma coisa que os pais fizeram em alguma outra encarnação e agora eles têm que ser provados ou expiados pela perda do filho. Aí tem uma subpergunta: o que sucede ao espírito de uma criança que morreu em terra e idade, que morreu tão novo, né? Recomeça uma nova existência. Então o espírito retorna de criança, retorna para o plano espiritual e vai continuar a sua existência, o seu aprendizado. Agora que nós já sabemos que nós não morremos, que o que morre é somente o nosso corpo físico, como que é que nós devemos nos proceder nos velórios? Como será que a gente tem que se proceder nos velórios? O desencarnante está numa fase de transição, uma transformação de sua vida. Gente, não é fácil. Quando a gente muda de emprego, a gente tem uma preocupação: como será? Será que eu vou conseguir? Como que vai ser meu chefe? Como vai ser meus funcionários? Como vai ser o meu amigo? A gente fica assim, né? Ou quando a gente vai trocar de escola, né? Como que vai ser? Imagine o nosso retorno para o plano espiritual. Kardec pergunta, questão 327 do Livro dos Espíritos: o espírito assiste ao seu enterro? Será que nós assistimos o nosso enterro? E os espíritos respondem: muito frequentemente. Quer dizer, na maioria dos casos, a gente assiste o enterro, mas algumas vezes não compreende o que se passa. Algumas vezes a gente não sabe o que está se passando. Lógico que se a gente está num processo de desencarne por doença, está lá morrendo aos poucos pela doença, pela velhice, fica mais fácil. Mas às vezes não é assim que acontece. Então o espírito, ele assiste frequentemente e muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo. Então, nos velórios, nós temos que ter respeito ao desencarnante, respeito aos familiares. É um momento de prece, é um momento de oração, é um momento de vibração. Aquele espírito está precisando disso. Não está precisando de ninguém ali contando piadinhas, fazendo graça, nada disso. É momento de prece, é momento de estar vibrando por aquela pessoa, né? Pelos familiares deles que precisa, pelos amigos que muitas vezes estão com sentimento. É necessário tudo isso. E o medo da morte? Todos nós temos medo de morrer? Quem não tem, né? Todos nós temos. Será que o espírita não tem medo de morrer? Todos têm medo de morrer. Todos, simples assim, todos têm medo de morrer. Imaginemos a figura do Cristo naquela noite fatídica em que ele sabia que ele ia ser entregue para os judeus. O que ele pediu para 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago? Venham até comigo, mais ali, orem comigo, rezem comigo. O espírito está pronto, mas a carne não está.
que Jesus quis trazer para nós de ensinamento? É normal vocês terem medo. Normal, né? É isso que Jesus veio trazer de ensinamento para nós. Jesus também, se ele precisou ou não daquela prece dos apóstolos, eu acredito que não, eu acredito que ele trouxe mais como um ensinamento para nós. Mas Jesus pediu, né? Rezem comigo, o espírito está pronto, mas a carne não. Então, é necessário, o medo é necessário, mas o que a gente confie na bondade divina não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, tá? Por toda parte há bons espíritos que se dedicam a auxiliar na desencarnação a todos que estão retornando à pátria espiritual. Mas aí, de novo, cabe o modo de vivência nossa, né? Mudar as nossas condutas, sermos bons, né? A doutrina espírita nos ensina que os laços de família não se rompem. Pela reencarnação, os laços de família não se rompem. Portanto, amigos e familiares já desencarnados costumam vir, receber e ajudar na passagem. Assim como tivemos ajuda quando aqui chegamos. Quando a gente chega aqui, a gente é cuidado, né? Alguém nos dá banho, põe roupa, nos alimenta, nos ajuda a andar. Enfim, faz todo um processo que nós, quando nós retornarmos, também. Mas depende da maneira como que a gente está vivendo com essas pessoas. Deus coloca as pessoas nos nossos caminhos, não são à toa. Precisamos conviver bem com todas essas pessoas. Sermos amigos, sermos simpáticos, sermos bondosos. Todos nós vamos receber a ajuda necessária, desde que nós não estejamos comprometidos com espíritos inferiores. Pare de brigar, pare de ter discórdia, pare de machucar, pare de ofender, ajude, trabalhe, faça o melhor que você puder. A pessoa está necessitada, está te pedindo, faça, ajude, certo? Mas é muito importante que a gente modifique os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes na construção do bem para nós e ao próximo. Que Jesus os abençoe. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Fiquemos aqui em silêncio, mentalizando Jesus, o nosso Mestre. Eu convido os médios